Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper e vamos falar sobre o Chelsea porque começam a surgir os primeiros rumores de centroavante agora que o time garantiu sua vaga na próxima Champions League. E muita gente imaginava que o Chelsea ia ficar mais ambicioso, né? Agora que está garantido lá, tem liberdade para gastar mais, né? Só que assim, eles podem acabar gastando muito, só que em Hugo Ekitike, que é o atacante do Eintracht Frankfurt. Há de se ressaltar, o Eintracht Frankfurt é um time que parece ter o dom de revelar bons centroavantes, né? Ou pelo menos pessoas que se destacam bem na Bundesliga. Luka Jovic, depois Randal Colomboani, Omar Marmouche e agora Hugo Ekitike, que tem 22 anos de idade, jogador francês e que pode sair por mais de 70 milhões de libras, alguns até falam 82 milhões de libras, ou seja, 100 milhões de euros, o que me parece aquele investimento assim que, qual é a lógica, né? Eu olho para o jogador, ele é o Nicolas Jackson melhorado, porque é aquele negócio, parece a mesma característica de centroavante, de um cara que gosta muito de movimentação, de participar muito do jogo, só que ele faz tudo um pouco melhor, pelo menos pelas estatísticas que a gente vê dentro da Bundesliga é assim. Mas a verdade é que o Chelsea precisa de alguém que traga características que o Jackson não é capaz de entregar. E a verdade é assim, se o Chelsea está realmente pensando em contratar dois centroavantes, porque começa a surgir o rumor que assim, seria ele e o Delap, né? Pode ser que o Jackson seja chutado da equipe, o que seria obviamente uma notícia positiva dependendo de quem vai entrar no lugar, né? Tipo, mas a verdade é que o Chelsea novamente fica naquele negócio assim, a diretoria está querendo contratar alguém no ponto X, né? E não alguém no ponto Y já de pronto, entende? Quer alguém que pode fazer essa transição e aí poupar o dinheiro nisso, não sei, né? Porque eu acho isso ok quando você consegue observar o potencial certinho, etc, e tudo isso, mas quando você tem já alguém do ponto Y disponível por um preço menor do que o cara que está menos em estágio de desenvolvimento, né? Eu acho isso estúpido, entende? Eu não consigo justificar isso porque o Chelsea está numa situação de mercado em que há dois centroavantes produzindo pelo menos ali quase 40 gols barra assistências por temporada, que é o caso do Osimhen e do Gyökeres. Eles estão disponíveis por assim, uma taxa de transferência que deve ser ali no máximo de 70 milhões de libras e pode ser até menos. E a Napoli tem urgência para vender o Osimhen até para financiar possíveis alvos na próxima janela de transferências, quem sabe para manter o Antônio Conte, né? Tudo indica que ele deve sair o Alegre e entrar no lugar. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é o quê? Tem atacantes mais prontos que o Ekitike, né? Eles podem ser mais experientes, né? Tipo, no aspecto de que o Gyökeres vai ter 27 anos, o Osimhen 26, então assim, ok, 5 anos mais velhos ou 4, mas quer dizer que tem pouco tempo de futebol pela frente. Eles podem ter 5, 6, 7, 8, até 9, 10 anos de futebol de alto nível se os caras forem dedicados, esforçados. É muito fácil ver isso, é só olhar para o Lewandowski, por exemplo, né? A questão é, você pode ir atrás desses caras, mas quando você escolhe ir atrás desses jogadores assim, né, tipo, só pelo potencial e o talento bruto, né? Eu acho que, assim, sacrificar o presente pelo futuro hipotético não é uma ideia que faz sentido para um clube que tem condição de ter um presente forte, entende? Quando você é o Brighton, quando você é um time tipo Aston Villa, esse tipo de time, ok, faz sentido, porque você talvez não tenha dinheiro para contratar o destaque. Mas quando você tem os fundos para isso, por que você não faz? Entende? Essa é a minha crítica com a diretoria do Chelsea. Primeiro porque, assim, esses jogadores vão receber salários enormes, né? Olha, se o seu objetivo é ganhar a Champions e começar a brigar lá em cima na parte da tabela o tempo todo, eventualmente você vai ter que pagar esse salário pro Cole Palmer, pro Caicedo, pro Enzo Fernandes, porque alguém vai pagar. Eles não vão querer ficar recebendo pouco dinheiro. Então, assim, esse teto salarial não faz sentido, primeiro, porque é futebol. Futebol, esse negócio, assim, não é um esporte americano que você limita todo mundo. Esse tipo de você fazer uma restrição salarial e tudo isso, só faz sentido no esporte mesmo que você tenha algo mais pesado em relação à folha salarial, entende, né? Tipo, como acontece nos Estados Unidos para equalizar a liga, né? Lá faz sentido para dar essa equalização das equipes. Agora, no futebol não tem isso, entende? Ali é livre o investimento. Então, você tem que gastar às vezes mais por mais qualidade. E a questão é, quando você coloca lá a folha salarial, um limite de 150 mil libras, pelo que eles falam por semana, e aí é aquele negócio, né? Você não está disposto a ir além disso, você vai limitar suas opções de jogadores. Eles poderiam ter o Olise,
mas eles acabaram indo com o Pedro Neto porque ele aceitou o salário menor. Mas por quê? Porque ele vale menos que o Olise. O Olise é um jogador melhor, é um jogador mais completo, produz mais. Então, aquele negócio. Eu sei que o Pedro Neto tem sua importância nessa campanha, mas, assim, por exemplo, o Sancho, que vai ser chutado do elenco pelo que tudo indica, né? Acho que ele participou para 3 gols a menos que o Pedro Neto na temporada. Então, só para vocês terem ideia, assim, o Sancho está sendo chutado, o Pedro Neto é o fundamental, se podemos dizer. Não existe uma diferença de produção dantesca entre os dois. Então, a questão é, o Chelsea está, ao meu ver, abrindo mão de jogadores que podem produzir imediatamente, na esperança que esses bons jogadores, no caso do Ekitike, né, eles possam se tornar world class no futuro. No caso, é um jogador de 1,89, que tem agilidade, tem boa condição de bola, é ótimo jogador o Ekitike, né, mas eu fico pensando, né, por que não foram atrás do Marmoush quando ele estava livre no mercado, né, e mais do que isso, né, tipo, ele pode se tornar um jogador pronto e tudo isso, né, muito versátil, mas existe já esse cara no mercado que chama Victor Gyökeres, entende? Ele só não cabeceia. E eu acho que isso talvez até dê para ensinar com o técnico certo, mas ele conduz bola bem, ele bate falta, ele chuta de fora da área, ele chuta da entrada da área, ele dribla, ele faz tudo o que você quer e produz muitos gols sem perder tantas chances como acontece com o Jackson e com o próprio Ekitike, porque o Ekitike foi um dos piores atacantes em termos de conversão de chances no futebol europeu. Ele teve muito volume e produziu 15 gols, né? Que é até mais do que o Jackson, mas vale lembrar que ele teve um 21.7 expected goals, é muita coisa. Então, assim, ele performou abaixo em 6.7 gols esperados. Então, assim, se você considera que cada pênalti é 0.77 gols esperados, faz o cálculo de quantos gols ele pode ter perdido nisso. Então, eu acho, assim, um jogador de qualidade, ele é bom, mas eu acho que não vale a pena e não vejo ele como para ser o titular de um time em Premier League. Mas, pelo visto, é o alvo que começa a ficar prioritário para o Chelsea. Mas, para mim, o Chelsea é uma síntese disso, né? Só de procurar potencial, em vez de procurar, assim, diamante bruto, ao invés de comprar logo na joalheria um pronto, sendo que tem grana para isso, né? É muita pão-duragem e é muita economia porca, a melhor maneira de dizer. E nem dá para chamar de economia, porque o Chelsea não é muita coisa menos econômico na janela de transferências. Mas a quantidade de transferências que eles fazem, às vezes, uma transferência pontual no jogador certo poderia poupar muito dinheiro e poderia, obviamente, potencializar a equipe já de maneira mais imediata. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.